Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre provérbios, a nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. Hoje nós vamos falar sobre um provérbio assim que tem um tema bem chamativo, interessante e às vezes, né, até alguns podem achar até um pouco polêmico, né? Mas na verdade não é. Na verdade é um tema que é muito atual e a gente precisa falar disso, né? Afinal de contas, se é um tema atual, a gente precisa falar disso. Então, nós vamos hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 6, versículo 32. Eu, como de costume, a gente separou algumas versões desse Provérbios 6, 32, para a gente estudar aqui um pouquinho rapidinho. Então diz o seguinte, ó. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Essa é uma versão, tá, da Bíblia Revista e Corrigida, e agora eu vou ler para você na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, ó. O homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Olha, irmãos, são palavras fortes, mas a gente precisa falar sobre esse assunto. O que adultera com uma mulher, agora já é na tradução da ARA, Almeida Revista e Atualizada. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha isso, hein? Então, o que Provérbios, obviamente, está chamando a nossa atenção aqui de forma muito clara, simples e objetiva. Primeiro, a gente precisa entender que Deus, a Bíblia, condena o adultério. Ponto. Isso precisa ficar claro, evidente. Deus condena o adultério. Aqui, mais especificamente, o autor de Provérbios está falando sobre o homem que adultera com uma mulher. Porém, o adultério, ele também vale para o outro lado. A mulher que adultera com outro homem. Ou seja, o homem que trai a sua mulher, a sua fiel, né, que a gente pode dizer assim, para estar com uma outra mulher, uma mulher estranha, assim a Bíblia ensina também, e como também a mulher que trai o seu marido para estar com outro homem, que é um homem estranho. Então, é preciso que a gente entenda alguns pontos aqui, de forma clara. Eu não estou aqui, irmãos, para fazer rodeio. Provérbios Nossos de Cada Dia é uma lição de sabedoria, uma chamada para termos atenção, para estarmos esclarecidos em relação a alguns temas. E esse tema aqui fala do adultério e a gente não vai entrar nessa questão de que o que é o adultério, isso exatamente, porque a gente não tem tempo para isso aqui. Num outro vídeo a gente pode até entrar, mas de forma clara e objetiva eu já falei. E aqui o autor de Provérbios ele está dizendo, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Então, primeira coisa, Deus condena o adultério de ambos os lados, tanto do homem como também do lado da mulher. É falta de entendimento destrói a sua alma, ou seja, a alma, ela é o ponto central do homem, do ser humano em relação ao intelecto, ao raciocínio, às decisões que são tomadas. Então, é a alma. Então, está dizendo aqui que o camarada que adultera, ele destrói, ele é falta de entendimento e ele destrói a alma. Então, existem algumas punições claras e evidentes que acontecem com uma pessoa que adultera. Não tem como a gente negar isso. Alguém pode até, na época que nós vivemos hoje, relativizar esse tipo de prática, porque infelizmente, nós vamos falar aqui do Brasil, mas em outros países pior ainda, mas aqui no Brasil, muita gente, devido aos anos que se passaram, muita gente começou a relativizar essa prática, sabe? Achando como normal. Normal.
muitos homens são considerados mais homens, ou eles se consideram mais homens, porque eles saem com várias mulheres. E muitas mulheres se acham as empoderadas, se a gente pode dar esse título, porque elas não são, vamos dizer assim, dominadas por um homem só. Elas saem com os que elas bem entenderem, sabe? É uma deturpação da relação de homem e mulher, de marido, né, e esposa, que é uma coisa assim, que é, de forma clara, irmãos, é uma coisa do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele está constantemente procurando formas de destruir a aproximação do homem para com Deus. Então essa também é uma das formas, porque a gente leu algumas coisas aqui, ó. Quem comete adultério não tem juízo, está destruindo a si mesmo. O que adultera com uma mulher, ele está fora de si, perdeu o juízo, está fora de si. Quer arruinar a si mesmo, o que tal coisa pratica. E ainda diz assim, ó, eu coloquei aqui numa outra versão, na Fiel, diz assim, ó: mas o homem que se deita com a mulher de outro é insensato, ele destrói a si mesmo. Olha, irmãos, aqui no livro de Provérbios, nós vamos ver, para a gente terminar, tá? Lembrando que o nosso tema principal, Provérbios 6:32, que nós lemos. Mas existem outros versículos aqui e eu preciso compartilhar com você rapidinho. No livro de Provérbios, a partir do capítulo 5, o capítulo 5, 6 e o capítulo 7 chama a nossa atenção a respeito dessa questão do adultério. Ele chama a nossa atenção, em outros versículos nós vamos ler numa outra oportunidade, ele fala sobre, desde o momento em que há uma preparação, como que armadilhas sendo montadas para que o homem, mais especificamente aqui no capítulo 5, para que o homem seja atraído, né, e enlaçado por uma mulher estranha para que ele cometa o adultério. Então, no capítulo 5, tem aqui algumas coisas que contam uma história, como se fosse uma história. O autor aqui de Provérbios, ele monta um enredo, né, para que as pessoas entendam que, olha isso, hein, irmãos, para a gente terminar o nosso vídeo aqui. O adultério, ele, devido a esse ponto aqui, do capítulo 5, 6 e 7, você vai aprender que há um enredo que é montado, armadilhas são colocadas para atrair, chamar a atenção e enganar o homem, mais especificamente aqui no texto, para que esse homem caia em adultério. E aí é consolidado a estratégia principal, que é o que está dizendo aqui, ó. Ele destrói a sua própria alma. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. No capítulo 5, ó. Porque os lábios da mulher estrangeira, o capítulo 5, versículo 3. Os lábios da mulher estrangeira destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim, versículo 4, é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Olha que interessante isso. Chama também a atenção aqui para o seguinte, ó, para o homem se afastar desse tipo de mulher, para que, o versículo 9, não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Olha o que está dizendo aqui. É um perigo de vida fazer isso. Ó, ainda tem aqui, ó, um conselho para o jovem. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ao mesmo tempo que no enredo ele mostra alguns pontos aqui, que a mulher, a mulher estranha, ela tem lábios, né, como que destilam favos de mel, ou seja, atração, como diria, boniteza, né, chama a atenção, e tudo isso para, em pouco tempo, fazer com que o homem ele seja envolvido. E a Bíblia diz
que o homem ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmãos, para a gente terminar aqui, o adultério ele é altamente destrutivo no meio das famílias, no meio da sociedade, no meio de um estado, de uma nação inteira. O adultério é altamente destrutivo e é uma das armas que o diabo tem para destruir as famílias e, consequentemente, desestruturar a sociedade como um todo. Que Deus possa nos abençoar, livrar a nossa vida, o nosso caminho, né, dessas situações, porque nenhum de nós, eu tenho que dizer isso aqui, nenhum de nós está imune a esses tipos de armadilha. Se você for ver, eu vou te dar um conselho, leia aí capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios. Você vai ver que esse enredo aqui, nenhum de nós está imune a isso. A Bíblia chama a nossa atenção para o seguinte: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, aquele irmão, aquela irmã que estão bem, firmes na fé e tudo, né? O casamento está bem, essa coisa toda. A Bíblia chama a nossa atenção para a gente ficar atento. Se não tivermos com a nossa vida em oração, em leitura e estudo da palavra, nós seremos presas fáceis em um ou outro momento para se envolver num enredo desse. Quer ver uma coisa aqui? Aqui no enredo ele conta que essa mulher, como ela sai à caça, ela é caçadora, ela sai à caça e ela encontra alguém na rua, um homem, no capítulo 5, e ela fala assim, convida ele para a casa dela, vem para minha casa porque o meu marido viajou, ele não vai voltar por agora, ele foi para um lugar longe, você pode vir e se deitar comigo. Esse é o enredo que Provérbios 5, 6 e 7 vai contar para nós. E a gente termina dizendo que se a gente guardar o mandamento, nós vamos ter condições de fugir desse enredo, dessas armadilhas, para ter atenção e fugir. Irmãos, é fugir, não é querer resistir, é fugir. Que Deus te abençoe abundantemente. Tenha compaixão da tua vida, da nossa vida, porque nenhum de nós está imune a isso aqui. Precisamos estar vigilantes, porque a gente sabe que o inimigo ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então esse foi o nosso tema de Provérbios nosso de cada dia, Provérbios 6, 32, falando sobre, chamando a nossa atenção a respeito de o adultério. Nós temos vários outros aspectos, né, sobre o que o adultério pode fazer, mas eu acho que a gente foi bem claro em dizer que destrói as famílias, traz morte, traz dor a uma geração inteira, pode ser contaminada, famílias inteiras, uma nação inteira pode ser altamente contaminada e prejudicada por conta dessa prática. Que Deus nos livre de tal coisa e nos dê força para fugir, não resistir. Fugir. Se você, meu irmão, começar a ver alguma coisa se enveredando, se armando, montando, alguém se aproximando, ou você, meu irmão ou minha irmã, vê alguma coisa desse tipo, não tenta resistir não, tá? Sai fora, né? Sai fora que é laço. E aí, falta de entendimento, quem pratica tal coisa, adultera, destrói a si mesmo, destrói a sua alma, traz prejuízo. Só isso. Não adianta querer relativizar. Essa é a verdade bíblica. Que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu gostei se você gostou da palavra. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Amém? Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.